Y buenos días a todos. Es un gusto para mí presentar a nuestros panelistas de hoy. Marcelos es ingeniero civil, egresado del Instituto Tecnológico de Amazonas, actualmente Universidad Estatal de Amazonas, con formación de saneamiento básico. De 2015 a 2017, ocupó por primera vez el cargo de coordinador ejecutivo de la UGPE en enero de 2019. Retomó a cargo mientras también servía como secretario ejecutivo de la Secretaría de Estado de Fomento. La UGPE es el órgano de gobierno de Amazonas que ejecuta el Programa Social y Ambiental de Manaus y del Interior, PROSAMIN, además de gestionar proyectos estratégicos en la capital y en el interior del estado. Entre otras experiencias en el servicio público, dirigió la Secretaría del Estado de Salud entre julio de 2020 y junio de 2021. Vivian Alves de da Silva Dutra es la subcoordinadora secretarial de proyectos sociales de la Unidad de Gestión de Proyectos Especiales. Cuenta con 13 años de experiencia en el gobierno del estado de Amazonas en las áreas de políticas públicas y programas sociales y ambientales que requieren el reasentamiento de familias y trabajo social técnico antes, durante y después de las intervenciones. Vivian es graduada en Comunicación Social, Relaciones Públicas y Administración de la Universidad Federal de Amazonas. Tiene una maestría en Ciencias Humanas de la Universidad Estatal de Amazonas. También es investigadora en el área de reasentamiento de personas y impacto de programas socioambientales. Gracias. Adelante, Marcelus y Vivian. Gracias. Olá, bom dia, obrigado. A grande honra para mim representar o governo do Amazonas nessa apresentação para os colegas e amigos, irmãos de outros países, do Brasil e de outros países, e coordenado aí pelo Banco Mundial. Então, nós vamos apresentar aqui a experiência do PROSAMIN aqui no governo do Amazonas, especialmente aqui na cidade de Manaus. Vamos começar uma apresentação rápida e bem objetiva. Vamos lá. Pode passar. Bom, e o PROSAMIN tem 4 pilares, infraestrutura... Não está passando? Tá... Vem a apresentação, por favor, preciso que confirme. Acaba de desaparecer la presentación. No la vemos. Agora sim? Debes compartirla nuevamente. Ok. Ahora sí. Ok, agora sim. Então, vamos lá. Então, Marcelus. vamos compartilhar aqui a experiência do PROSAMIN. Marcelus, Pues sí, pues no. Disculpa. En la parte superior, presiona el botón Opciones de presentación. Exhibir configuraciones. Ok. Exhibir configuraciones. Dale clic
Ahí. Tá, um minuto. Vem aqui, Daniel. Exibir configurações. Tá, são... Exhibir configuraciones. El siguiente a la derecha. ¿Me están escuchando? Ah, Sim, estamos a ver. Denle clic a exhibir configuraciones. ah, Mais um pouquinho, só mais um pouquinho para cá. Eu acho que eu tenho coisa. ela tem que sair da apresentação para poder aparecer, isso que não está aparecendo para a gente. Marcelus, por favor, dame control de la pantalla. Não. Não sou eu que estou manuseando aqui a equipe. Já fez aqui. Listo, muchas gracias. Ok. Adelante, por favor. Então vamos começar a apresentação aqui, por favor. Pode passar na tela. Pode passar, Dani. Bom, o Prozami, que tem a descrição do projeto de forma resumida, é o objetivo do programa com seus componentes, né? Então, o programa tem o objetivo de contribuir de forma sustentável para a melhoria dos problemas socioambientais e urbanísticos aqui da população que reside numa cota que nós chamamos cota 30, que é a cota histórica de inundação aqui da cidade de Manaus, né? Então, tem dois componentes específicos, que é o primeiro componente é a melhoria ambiental, urbanística e habitacional, e o segundo é a sustentabilidade socioambiental e institucional do programa. Esses componentes, eles se abrem, né, em produtos e resultados, né? No primeiro componente de melhoria ambiental, nós temos aí a redução de áreas alagadas e a requalificação urbana, além de ter um outro resultado esperado, que é esgotamento sanitário. São vários produtos em cada um desses que a gente trabalha, na redução de áreas alagadas, por exemplo, soluções de macro e microdrenagem, unidades habitacionais, sistema viário, parques urbanos e praças implantadas. No esgotamento sanitário, é a implantação de rede de coleta e tratamento de esgoto, que é um grande problema. Manaus tem uma baixíssima taxa de cobertura de esgoto sanitário. E no segundo componente, nós temos o resultado que é o empoderamento social e o fortalecimento institucional. No empoderamento social, são os planos de sustentabilidade implantados nas comunidades onde a gente atua. E no fortalecimento institucional, são os vários planos de fortalecimento com os órgãos da Prefeitura de Manaus, do Governo do Estado e outros órgãos que fazem a sustentabilidade depois que as intervenções são implementadas. O Prozami é um programa muito amplo, ele não é um programa habitacional, ele é um programa de múltiplas disciplinas. A habitação é uma das soluções de reposição de moradia, mas ele envolve obras de macrodrenagem, água, esgoto, habitação, sistema viário, a parte de urbanismo, né? O trabalho social com as famílias beneficiadas, planos, capacitação e outras ações. Então, um programa muito amplo que envolve uma equipe muito grande e multidisciplinar. Vou mostrar aqui um pouco da linha do tempo. É um programa que iniciou o primeiro contrato com o BID em 2006, na primeira etapa. Depois, o segundo contrato foi em 2009, que nós chamamos de Prozami 2, né?
Prosamin 1 foi em 2006, o Prosamin 2 em 2009 e o Prosamin 3 em 2012. Todos eles foram programas de continuidade. Estabelecemos uma área de intervenção e fomos aplicando as mesmas disciplinas nessas áreas de intervenção de uma forma contínua, ao longo do tempo. E evidentemente que a cada encerramento de programa, nós fazíamos a revisão, as lições aprendidas e fomos melhorando o programa ao longo do tempo. Tivemos aí investimentos já de quase US$1 bilhão nesses 15 anos de execução de programa, né? Então, o objetivo aquele que eu li lá no início, mas alguns resultados em números, por exemplo, somando aí os programas já executados até hoje, quase 78 mil pessoas que eram afetadas por inundações já foram retiradas da área de risco, né? 130 mil pessoas beneficiadas com rede de esgotamento sanitário, mais de 230 mil pessoas diretamente beneficiadas com as intervenções do programa, quando nós incluímos aí o saneamento, o reassentamento e as obras de urbanismo, né? Praças, vias e etc. Aqui algumas imagens dos problemas que nós enfrentamos e nos dispusemos a enfrentar e resolvemos no passado. Aqui algumas imagens que nós chamamos de igarapés, que são corpos hídricos afluentes do Rio Negro, aqui na cidade de Manaus, que cortam a cidade de Manaus. Então, vocês podem ver o assoreamento dos igarapés, as moradias em palafitas, moradias insalubres, ocupações desordenadas, alagamentos nos períodos de chuva e de cheias aqui da cidade de Manaus. Outras fotos podem ver aqui, depois das intervenções, como são transformadas essas áreas. O reassentamento das famílias, a qualidade de vida com a urbanização, o sistema de saneamento básico com os parques e praças, e também a recuperação ambiental aí com as unidades habitacionais, sistema de esgotamento sanitários, dentre outras soluções, como macrodrenagem, mobilidade urbana, etc. Pode passar. É bom que se diga, que aí é um tema muito específico aqui dessa apresentação, que as soluções, a tipologia das unidades habitacionais, elas foram evoluindo ao longo do tempo do programa. Por exemplo, a primeira tipologia executada no Prosamin 1, em 2006, apresentava uma tipologia com um apartamento modulado, ele tinha tamanho de apartamentos e áreas úteis em residências em acessos não compartilhados, era uma das vantagens. Mas tinha algumas desvantagens, como o uso de banheiros e quartos em andares diferentes, a regularização dos blocos, eles eram acima de 750 metros quadrados, o que exigia aí sistemas de hidrantes, conforme a legislação brasileira, né? E também na parte da engenharia, exigia aí uma execução complexa, né? Então, ao longo do tempo, na próxima tipologia, na evolução do sistema, da tipologia, nós fomos otimizando esse sistema. Na tipologia 2, os ambientes já tinham 5 cômodos, né? Uma sala, 2 quartos, uma cozinha, etc. Tinha a vantagem de ter blocos inferiores a 750 metros quadrados, mas ainda tinha desvantagem de uso conflitante entre os vizinhos nas áreas de uso comum, né? E também eles acabavam a questão mesmo diminuindo aí o uso indevido dos apartamentos, ainda alguns moradores faziam o que nós chamamos de puxadinhos, áreas improvisadas para utilização da varanda e dos balanços da varanda, inclusive para áreas comerciais que não estavam previstas. Depois dessa tipologia, ela foi evoluindo já no Prosamin 3, já uma tipologia mais retilínea e mais otimizada, onde nós conseguimos, com áreas inferiores a 750 metros quadrados, não precisava dos hidrantes e não houve a expansão dos imóveis para os puxadinhos. Uma grande lição aprendida na evolução dessa tipologia é que a mudança da tipologia trouxe maior facilidade
para a resolução de conflitos entre os próprios moradores, aumentou a familiaridade com a moradia, né, e diminuiu o caso de alteração da fachada. Então, a tipologia atualmente utilizada no Prosamin 3 fez essa questão. E vocês vão ver, ao final, que mesmo ainda no próximo programa que nós vamos iniciar agora no segundo semestre, houve também uma nova evolução da tipologia habitacional. Nós fizemos questão de mostrar aqui o fortalecimento institucional como uma grande solução de manutenção e sustentabilidade do programa. Aqui, esses órgãos são órgãos municipais, estaduais e federais que foram envolvidos dentro do arranjo institucional do programa. Nós fizemos parcerias e convênios de cooperação técnica com esses órgãos, fizemos o fortalecimento desses órgãos para que eles pudessem absorver e dar sustentabilidade ao que nós executamos no programa. Isso é um grande aprendizado de que o programa não pode caminhar sozinho dentro da cidade de Manaus, e nós temos que ter todos esses órgãos conosco para dar sustentabilidade ao que fica no programa. Pode passar. Eu vou falar agora um pouco do novo programa que nós vamos executar agora a partir do segundo semestre, um novo contrato de empréstimo com o BID, que continua executando aí as 5 disciplinas do Prosamin, como requalificação urbanística, moradias dignas, coleta e tratamento de esgoto, ampliação da rede de abastecimento de água e drenagem e tratamento de áreas de risco socioambiental. Vocês podem observar no próximo slide que o Prosamin sempre segue uma linha de programa de continuidade, né? Vocês podem ver em azul o Prosamin 1, em amarelo o Prosamin 2, em verde o Prosamin 3, e aqui em vermelho o novo programa que vai ser executado agora no segundo semestre. Este é um mapa da cidade de Manaus, e pela primeira vez o Prosamin está se deslocando agora aqui para a zona leste da cidade, que é uma zona muito habitada, uma zona mais pobre da cidade, que precisa muito de tratamento de saneamento, urbanismo e reassentamento. Nessa área nós vamos trabalhar com mais de 2.500 famílias retirando da área de risco. No próximo slide vocês podem ver alguns números na parte de urbanismo. São 12.000 famílias beneficiadas, 60.000 pessoas, quando nós falamos de saneamento, rede de esgoto, urbanismo, etc. Dessas 12.000 famílias, 2.580 famílias serão retiradas das áreas de risco. Nós vamos trabalhar a questão não só de urbanismo, mas também de mobilidade urbana, porque nós estamos trabalhando na zona leste da capital, integrando a zona sul e centro-sul da cidade de Manaus. Pode passar. Na área habitacional, nós vamos trabalhar, como eu falei, retirando 2.580 famílias de dentro dos igarapés de Manaus, da área de risco. Construiremos 648 apartamentos, vamos beneficiar diretamente 3.240 pessoas com apartamento. Serão 11 blocos, 11 quadras habitacionais, 81 blocos, né, com apartamentos de 4 andares, já com várias inovações, como instalações de infraestrutura para ar-condicionado split. Manaus é muito quente, para quem não conhece, ar-condicionado não é luxo em Manaus, e sim uma necessidade. Terão áreas técnicas, sistema de combate a incêndio, sistema de combate de descargas atmosféricas, quiosque para áreas comerciais. Todas essas inovações são lições aprendidas dos outros parques habitacionais que não existiam, que nós estamos incorporando agora no novo Prosamin, que vai resolver esses problemas do passado com essas lições aprendidas. Aqui, nos próximos slides, nós temos o conceito urbanístico do programa, que é completamente diferente dos anteriores. Pode passar, por favor. A tipologia dos prédios, das unidades habitacionais. Nós estamos fazendo 4 pavimentos, sendo térreo e 3 pavimentos. Nós estamos construindo, com a nova tipologia,
economizando o menor valor de metro quadrado em função, em relação aos outros programas anteriores. Nós fazemos isso porque nós estamos inovando em inovações tecnológicas, processos construtivos mais modernos, nós estamos evitando criar solo criado, né, construindo em áreas mais planas e mais estáveis, então, com menor necessidade de movimento de terra e troca de solo. Nós também estamos inovando aqui os parques habitacionais, em vários residenciais na Sharp, estamos fazendo 752 unidades habitacionais no total, né? Nós vamos ter são 5 cômodos, uma sala, 2 quartos, uma cozinha e um banheiro, que são banheiros acessíveis, inclusive. Nós temos 48,45 metros quadrados de área privativa. Como eu falei, são 4 pavimentos por bloco, 2 apartamentos por andar, 2 quartos por apartamento e algumas inovações como uma lição aprendida, nós temos que ter uma vaga de estacionamento por apartamento, não tem nos outros parques habitacionais, que causa problema na mobilidade urbana da cidade, o banheiro acessível e também infraestrutura para ar-condicionado split. Os aspectos sociais que é importante nós abordarmos no programa, eu vou passar para a apresentação da Viviane Dutra, que vai falar sobre os aspectos sociais, que é muito interessante como nós trabalhamos esse movimento com as famílias. Olá, uma boa tarde a todos. Trazemos aqui a estrutura de trabalho técnico-social que foi montada, a base, as diretrizes foram utilizadas para que um programa que tenha essa magnitude de impacto pudesse trazer benefícios e desenvolvimento tanto para a população que passa pelo processo de reassentamento, de remoção, quanto para a população que fica no local de intervenção. Todas as nossas ações, elas são sempre baseadas na legislação do nosso país, sempre baseada em soluções que permitam não somente as indenizações, mas também as permutas que garantem a reposição de moradia. O objetivo está sempre voltado a minimizar impactos negativos e gerar oportunidade para todos. Por outro lado, o trabalho técnico-social, ele está desenvolvido a partir das diretrizes do nosso Ministério das Cidades e também das políticas e salvaguardas socioambientais do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi o financiador das intervenções que nós apresentamos até aqui. Nossos principais pontos de atenção são sempre proporcionar a participação social, garantir a autonomia e a sustentabilidade das intervenções, dar devida atenção aos temas relacionados à igualdade de gênero, mitigar os impactos negativos e observar nas intervenções as adaptações às mudanças climáticas. O nosso trabalho técnico-social, ele foi... Pode passar, por favor. Ele foi estruturado... Vamos só passar o slide aqui um pouquinho, deve ser alguma interferência de internet, já continuamos. Pronto. O nosso trabalho técnico-social, nos 3 programas, ele foi organizado a partir desses eixos de principais disciplinas, principais macrotemas para as nossas intervenções. O primeiro dele diz respeito à organização, mobilização e informação das comunidades. Dentro deste eixo está todas as ações do programa voltadas para que a população tenha condições de conhecer desde a fase de preparação, tudo o que está sendo feito, qual o impacto que vai ser gerado para a sua realidade, compreender o objetivo do programa, que tipo de benefícios ela pode receber. Muitas vezes o programa é esperado nas áreas onde os igarapés, as áreas estão bastante degradadas, então já é uma expectativa da população a intervenção dessa natureza. Então, o eixo 1 é onde a gente guarda todas as ações de organização comunitária. No eixo 2, nós já trabalhamos os temas relacionados ao próprio reassentamento, ao processo de retirada das famílias, o acompanhamento antes, durante e depois das ações de remoção, juntamente com a Superintendência de Habitação, que aqui no nosso estado é o órgão responsável pela ação de desapropriação. A unidade gestora faz todo o trabalho técnico-social de preparação das famílias para esse processo, porém, a ação de remoção é desenvolvida pela Superintendência de Habitação.
Nesse contexto, nós temos 2 eixos que são complementares à ação de reassentamento e intervenção de obra, que é tudo que diz respeito à geração de trabalho e renda, às ações de capacitação, e também a parte de educação ambiental e sanitária, que são ações de sensibilização relacionadas à oportunidade de oferecer às famílias o conhecimento em relação a boas práticas de saúde, de meio ambiente, de bem-estar nos novos locais que são proporcionados pelo programa. Nós falamos isso, a oportunidade de trazer essa informação à população, porque a mudança de atitude e a transformação que é gerada a partir disso é uma decisão e uma oportunidade para a população que recebe, para as famílias que recebem as ações do programa. E, por fim, no eixo 5, nós trabalhamos todas as ações relacionadas a monitoramento e avaliação, tudo para a sustentabilidade das intervenções. Veja que o trabalho social, ele parece linear, mas não é. Todos esses eixos, eles acontecem de maneira paralela durante toda a intervenção. Cada uma desses eixos, cada uma dessas disciplinas, nos permitiria discutir aqui horas, inúmeras ações e práticas que deram certo e que não deram certo. Porém, nós optamos em trazer aqui as nossas principais lições aprendidas e os enfoques estratégicos que nós demos para que nós pudéssemos aumentar a nossa eficiência, a nossa eficácia e também a nossa efetividade nas intervenções. Pode passar, por favor, Dani? O primeiro tema é relacionado à organização comunitária para a participação do programa. Nós partimos de um momento meramente informativo para que, conforme as instâncias de participação fossem se desenvolvendo, nós conseguíssemos, de fato, ter a participação dela, tornar essa população ativa. Inclusive, nas revisões de tipologia dos imóveis, que foi apresentado anteriormente, a participação comunitária se fez muito presente, porque essa tipologia foi construída a partir da percepção da forma como as famílias se adaptaram a cada um dos modelos habitacionais que nós trabalhamos. No programa, nós temos comitês de representação, grupos de apoio local, escritórios de atendimento do programa na própria área de intervenção e as instâncias de participação já próprias do pós-ocupação, que são as organizações nos conjuntos habitacionais e associações comunitárias. Nós sempre chamamos a atenção que as instâncias de participação, elas precisam ter a abertura para a informalidade e também para a legalidade, valorizando cada uma dessas práticas. Eles sempre têm a função, primordialmente, de acompanhar, representar, informar e propor. Os comitês, eles não têm uma característica deliberativa, porém, no processo de comunicação com eles, tudo que é proposto precisa ser analisado e respondido à comunidade, se acatado como resposta de solução, se não, com a explicação de por que isso não foi feito. E nós vivenciamos isso de uma maneira muito presente no processo de consultas públicas, de preparação para o novo programa. Aqui nós mostramos a vocês, foi o primeiro momento em que o conhecimento que a pandemia nos trouxe nos permitiu evoluir no nosso processo de consulta à população. A nossa consulta pública do Prosamin+, do momento que nós vivenciamos hoje, ela foi híbrida, ela teve uma característica presencial, porque precisava disso, mas também se expandiu para os nossos canais no YouTube, para as redes sociais, para os nossos canais no Facebook, e isso aumentou o nosso alcance consideravelmente, além de tornar o conteúdo da consulta pública, tanto no que diz respeito aos estudos de impacto socioambiental, quanto às soluções de reassentamento, para a população acessar no momento em que eles acharem importante. Também, durante esse processo, nós fizemos 2 rodadas de consulta, em que no primeiro nós coletamos as informações e no segundo, nós respondemos à população, igual como eu comentei antes, o que nós acatamos, nós demos o ok, absorvemos no programa, e o que nós não acatamos, nós explicamos por que não teria essa viabilidade. Então, o processo de consulta, o processo de participação, é um processo muito importante para a efetividade das ações do programa e, em especial, das ações de reassentamento.
No Prosamin, nesse contexto de habitação, é impossível a gente não conversar com vocês sobre a forma como nós organizamos a nossa população diretamente afetada pelas ações de remoção. Nós sempre trabalhamos a partir da condição de proprietário morador ou proprietário não morador, ou na condição de inquilino ou cedido. A partir de cada uma dessas condições de ocupação, nós vamos analisar o nível de vulnerabilidade dessas famílias, uma vez que a gente trabalha em áreas de risco, porém o impacto da intervenção de obra não se limita à população de baixa renda. Muitas vezes se aplica as soluções de reassentamento para pessoas com perfis e características muito diferentes. Então, esse quadro, de modo geral, ele resume as análises que nós fazemos. Primeiro, do ponto de vista de ocupação, posse ou propriedade do imóvel. Segundo, do ponto de vista das características desse imóvel, se ele apresenta condições de vulnerabilidade ou não, e nós fazemos isso a partir da avaliação. Imóveis avaliados abaixo de 60 mil, aqui na nossa realidade, nós consideramos em vulnerabilidade, e isso é um fator determinante para que a gente possa dispor das soluções de habitação do programa. As soluções de habitação, elas são divididas em duas, que são as unidades habitacionais construídas, que já foram apresentadas aqui, e também o bônus moradia, que é uma compra assistida. A pessoa beneficiada por essa solução, ela tem a opção de escolher o imóvel que ela quer adquirir, no entanto, ela não recebe o valor em dinheiro. O programa faz essa aquisição e entrega o imóvel à pessoa beneficiada. E aí, mais abaixo, vocês vão verificar todas as formas de reposição patrimonial, todas as formas de indenização, como está preconizado na nossa lei de desapropriação, para fazer a reposição de imóvel institucional, de herdeiros, comerciais, imóveis alugados, as características que tiverem. Assim como as soluções de auxílio moradia para as pessoas em condição de inquilinas e cedidas, mas que não dispõem do imóvel, e também a solução transitória, que é para o caso das famílias que vão para a unidade habitacional. Essas famílias saem da área de intervenção, ficam na moradia transitória, quando a unidade fica pronta, elas retornam ao local de origem, porém já totalmente transformado pelas intervenções do programa. Um outro aspecto que nós gostaríamos de chamar a atenção aqui é a importância da mobilização das parcerias de sustentabilidade. As ações do programa, mesmo dispondo de uma unidade gestora própria para sua execução, mesmo dispondo de um contrato de empréstimo, de um financiamento devidamente planejado para que ocorra a intervenção, sem a mobilização das parcerias estratégicas, das parcerias de sustentabilidade, sem o envolvimento das instituições da localidade, sem o movimento dos órgãos estaduais, federais, municipais e da própria iniciativa privada, o trabalho técnico-social ele fica muito restrito à população diretamente afetada. Nós conseguimos dobrar o alcance das nossas metas de trabalho social a partir do momento em que a gente encontra a oportunidade do que o programa dispõe, com o que as instituições podem fazer, e isso aumenta muito o nosso alcance de atendimento à população diretamente impactada. Um outro aspecto que ganhou bastante visibilidade ao longo desta intervenção é o aspecto de gênero, que é a gente observar inúmeros aspectos em relação à intervenção de reassentamento, de obras e as aplicações de sustentabilidade do programa, visando diminuir o que o nosso diagnóstico trouxe muito, que é a questão da discriminação. Então, tanto no aspecto de gestão participativa, na elaboração dos projetos, na própria intervenção de obra e no contexto do reassentamento, nós temos metas específicas para garantir o espaço de fala e de inclusão de todas as minorias em situação de vulnerabilidade, em especial o papel da mulher com filhos menores, que é provedora de sua renda. Um grupo de famílias que foi encontrado no diagnóstico na nossa próxima área de intervenção, que tem ações específicas para o seu acompanhamento e fortalecimento da sua autonomia, do seu empoderamento nesse processo. E não somente isso, na intervenção de obras, nós temos também a necessidade de aplicação de um código de conduta, de toda uma metodologia de trabalho, para que a gente diminua essas diferenças sociais.
Nossa apresentação traz aspectos não somente de modo de gestão geral, mas também aspectos bastante específicos, como estes que eu acabei de dizer a vocês. Como as lições aprendidas, elas nos ajudam muito nessa troca de experiências, nós gostaríamos de trazer também a vocês o nosso sistema de gestão. Eu passo a palavra aqui para o meu colega Otacílio, que é o nosso subcoordenador ambiental, porque todas essas ações, se nós não tivéssemos um sistema de gestão, um sistema de gerenciamento desses temas, difícil seria o controle. Então, a gente abre esse parêntese porque acredita que é importante para conhecimento de todos a forma, a estrutura de um sistema de gestão organizado. Primeiramente, boa tarde, obrigado pelo convite. Eu queria passar para vocês aqui um pouco do que é essa ferramenta de gestão, para que a gente consiga adotar toda essa gestão socioambiental dentro do Prosamin. Então, um breve histórico da implementação do sistema no Prosamin. Ele começou no ano de 2011, através de uma auditoria realizada e concluída a necessidade de melhorias do SGI, hora vigente, onde em 2012 foi passado todo pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, uma metodologia de criação para fazer essa gestão socioambiental em cima dos estudos apresentados para a execução do programa. No ano de 2015, nós conseguimos aí fazer essa junção do social e do ambiental, mudando a sua nomenclatura para sistema de gestão ambiental e para sistema de gestão socioambiental. E no ano de 2009, entendendo a necessidade do órgão ambiental licenciador estar a par de todas as diretrizes impostas pelo BID, nós inserimos eles nesse contexto. Então, desde o ano de 2019, o órgão ambiental licenciador das atividades está no contexto do sistema de gestão socioambiental. Então, o que é o conceito e estruturação do sistema de gestão socioambiental? Ele é uma ferramenta gerencial concebida com o intuito de procedimentar e padronizar todas as atividades desenvolvidas na obra, Todas elas em conformidade com a legislação ambiental brasileira, as políticas de salvaguardas do Banco Interamericano de Desenvolvimento, as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e os planos e programas socioambientais. Na verdade, o sistema de gestão socioambiental nada mais é do que uma fórmula efetiva para aplicar o que é levantado em um plano de gestão ambiental e social. Então, todas as vezes que o Prosamin ele faz a busca de algum financiamento, ele é enquadrado em uma tipologia pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, em que tipo de ação tem que ser monitorada. Então, dentro desse plano de gestão ambiental e social, como lição aprendida, ao longo da vida do Prosamin, desde o Prosamin 1, 2 e 3, nós conseguimos efetivar alguns programas de gestão. Quais são os programas de gestão? O plano de controle ambiental de obra, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, um plano de resgate de fauna silvestre na nossa obra, um programa para resgate arqueológico em superfície nas nossas áreas de intervenção, um plano de arborização urbana, um programa da qualidade da água, enfim. Eu tenho uma gama de programas para que eu possa fazer a gestão ambiental, a socioambiental efetiva. E com o passar do tempo, com as lições aprendidas, nós entendemos que esse plano, esse programa, ele precisaria de algumas complementações. Então, surgiu já no Prosamin+, esse que o coordenador Marcelo apresentou para vocês, a necessidade de incorporarmos mais programas, o programa de identificação à violência de gênero, o programa em atendimento às políticas de saúde já com a pandemia do Covid-19, ou seja, uma série de programas que a gente consegue, de forma muito forte, fazer a gestão socioambiental do programa. Então, aqui um pouco do panorama do que é, na prática, essa gestão socioambiental. Então, todas nossas obras, elas têm esse plano de controle ambiental, visando a minimização de poeira nos canteiros de obras, a sanitização dos nossos espaços, em atenção à Covid-19, a testagem RT-PCR de todos os nossos trabalhadores, toda a parte de sinalização visual, sinalização de segurança, a parte de dedetização no antes da obra, a parte de educação ambiental, o diálogo diário de segurança,
Todas as nossas obras, antes de qualquer intervenção, é feito o resgate e o transporte de animais silvestres, né? Então, assim, um pouco do panorama do que é na prática, né? A análise laboratorial dos substratos dos igarapés, dos rios, para ver qual é o potencial que está poluído os nossos corpos hídricos, o levantamento dos aspectos culturais, o resgate arqueológico nas obras, enfim, uma gama de ações que, com as lições aprendidas, precisavam, sim, ser melhoradas, e nós hoje chegamos a esse resultado efetivo e com certeza, um espelho para as obras do governo do Estado do Amazonas. Voltando aqui, caminhando já para a finalização da apresentação, um pouco dos números em relação ao novo programa que vai iniciar agora no segundo semestre de 2022, está estimado em 542 milhões de reais, um programa vai ser executado na zona leste de Manaus, e aí os valores em urbanização, habitação, sistema de esgoto, sistema de água, drenagem, e o próximo, que é fundamental, que é 165 milhões de reais, estimativamente previstos para o reassentamento. E nós esperamos gerar aí mais de 8 mil empregos, diretos e indiretos, em um programa de 5 anos de execução. No próximo slide, eu gostaria de mostrar um vídeo da transformação, onde nós vamos mostrar a transformação da área existente do novo programa e como ele vai ficar após as intervenções. Essa nossa apresentação. Queremos... Nossa apresentação, agradecemos, estamos ao dispor para outras dúvidas. Gracias a nuestro panelista. Ahora damos paso a Juliana de Mendiola Ramírez, especialista urbana del Banco Mundial, para moderar una sesión de preguntas. En este momento habilitaremos el módulo de preguntas y respuestas Q&A y deshabilitaremos el chat general. Juliana, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias al equipo de Prosamin por esta presentación tan completa, donde nos explican las diferentes fases de su programa. Tenemos algunas preguntas de los participantes, así que vamos a empezar. La primera pregunta es respecto a cómo se financian las viviendas, si los beneficiarios aportan algunos fondos a estas viviendas o si son totalmente financiadas por el programa. ¿Quién es el propietario del suelo donde se hacen estas intervenciones? Y si se otorga títulos de propiedad a los beneficiarios. Adelante. Ok, excelente pergunta. O programa ele trabalha com permuta. Então, nós fazemos a permuta da moradia. O beneficiário ele recebe uma solução de reposição de moradia naquela área. E o imóvel que ele recebe, ele não paga nenhum valor, porque ele está permutando o imóvel dele com essa área. Com relação à regularização fundiária, o programa ele trabalha com as desapropriações, então existe todo um decreto, uma legislação de interesse social para aquela área. Nós identificamos quem são os verdadeiros proprietários daquela área. Se foi uma área de invasão, a gente faz toda a regularização fundiária e, ao final,
a gente nós estabelecemos uma matrícula única no cartório e depois fazemos o fracionamento dessa matrícula nas unidades habitacionais e entregamos o título título do imóvel para o morador e depois ele vai ao cartório de forma gratuita receber o seu registro de imóvel. Muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre cómo se seleccionan las áreas de intervención del programa, de las diferentes fases. A área de intervenção, ela passa por uma decisão técnica e política dentro do governo do Amazonas. Nós priorizamos, há uma recomendação técnica de continuidade, né, porque nós trabalhamos com bacias e microbacias dentro da cidade de Manaus. Então, para que nós possamos avançar no saneamento de uma bacia hidrográfica aqui dos igarapés de Manaus, nós precisamos avançar também nas áreas de saneamento. Então, não adianta nós executarmos uma área de intervenção isolada da outra em bacias diferentes, porque nós não vamos conseguir resolver o problema daquela bacia como um todo. No caso do Prosamin, ao longo do tempo, a gente vem avançando na bacia que nós chamamos Bacia do Igarapé do 40, e hoje, com o Prosamin+, que vocês acabaram de conhecer, ela está chegando já nas nascentes dessa bacia, ou seja, partimos da foz da bacia, ali na área mais ajusante, estamos chegando na área mais amontante, já chegando nas nascentes. Então, nós temos a expectativa de, nos próximos anos, nas próximas décadas, sanear toda uma bacia e recuperar de forma permanente o recurso hídrico daquela área. Muchas gracias. La siguiente pregunta es sobre la línea de tiempo de cada una de estas fases. ¿Cuántos años duran las intervenciones en cada una de las fases, especialmente para esta nueva fase que están planeando? Os 3 programas que nós executamos, todos eles foram contratados com o BID com prazos de 5 anos de execução. Evidentemente que ao longo do tempo, por questões até mesmo políticas, às vezes, há interferência quando você tem uma mudança de equipe de governo, você tem existe uma desaceleração na execução. E no caso do Amazonas, houve algumas situações políticas de cassação de mandato, etc., que houve algumas interrupções motivadas por interrupções políticas. Aí, quando a equipe de execução, quando há uma mudança na equipe da execução, há uma natural desaceleração nessa execução. Então, isso atrasa um pouco o programa. Mas, normalmente, o programa ele é planejado em 5 anos de duração, né? No caso, o Prosamin+, o novo programa, ele vai ser executado em 5 anos. E, evidentemente, que quanto mais a equipe está experimentada na execução, menos percalços ela sofre e mais rápida a execução. Hoje, nós conseguimos já ter uma equipe que está, muito da equipe daqui da UGPE já estão desde o início do primeiro programa, então tem uma expertise muito grande e isso facilita muito na velocidade da execução. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta sobre de dónde proviene el financiamiento de las diferentes fases, si es solamente con fondos del BID o si existen otras fuentes de financiamiento. Os 3 programas executados pelo governo do Amazonas foi financiamento, contrato de empréstimo com o BID, sendo 70% BID e 30% contrapartida do governo do Amazonas. Então, existe uma contrapartida, em média, de 30% do governo do Amazonas, que no final, geralmente, é um pouco mais do que isso, porque, como é um programa de intervenção múltipla, há necessidade de revisões e ampliações
e inclusive de reajuste, etc., que quem absorve é o governo do Amazonas. Então, no mínimo, o governo entra com 30% dos valores investidos. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta sobre si el programa se ejecuta en áreas urbanas consolidadas o en áreas de asentamiento informal. Adelante. No caso de Manaus, são as duas coisas, né? Nós temos, Manaus, no caso, foi uma cidade que cresceu de forma desordenada e a população que veio para Manaus ocupou os corpos hídricos dos igarapés, demais margens dos igarapés, de forma desordenada. Então, nós temos essas áreas de ocupação irregular, né? Mas nós temos também áreas mais consolidadas, onde como há essa mistura das áreas desordenadas com as áreas consolidadas e com a necessidade de trabalharmos a parte urbanística de uma forma maior, nós temos a necessidade de desapropriação de alguns imóveis mais consolidados, mas na sua grande maioria são imóveis não consolidados, habitações precárias da população mais pobre da cidade. Muchas gracias, Marcelus, y a todo el equipo por esa presentación. Es realmente de gran valor para todos nosotros y los participantes aprender de este gran caso. Con esto cierro la parte de preguntas y respuestas y le paso la palabra a mi colega Annie para unas palabras de cierre. Gracias, Juliana. Y gracias de nuevo por su participación en este evento. Un gran aplauso a Marcela, Vivian y todo el equipo. Espero que hayan aprendido tanto como nosotros de este fantástico caso de Prosamin en Manaus. Como referencia para aquellos que participan en las rutas del aprendizaje en el programa, la presentación de hoy es el segundo evento de la primera ruta de aprendizaje escalando programas de mejoramiento de barrios y transformación de comunidades. Y la grabación será disponible mañana en nuestro canal de YouTube que se llama Vivienda Sostenible para Todos. Y dentro de poco enviaremos el anuncio del próximo evento en julio. Estará bajo la segunda ruta de aprendizaje y se relacionará al acceso de financiamiento y los subsidios directos a hogares. Esperamos contar con su participación. Gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a todos.